Seja muito bem-vindo a um novo programa da revista Nova Versão, aqui pelo podcast, onde nós trazemos histórias que inspiram as pessoas, contamos um pouquinho da jornada das pessoas que trazemos até aqui, dos empresários, pessoas que têm feito a diferença na nossa cidade e com certeza merece ter a sua história contada pela Nova Versão. Para começar esse podcast, que hoje vai ser maravilhoso, eu quero agradecer a presença da Larissa. Obrigada, Rô. Obrigado por estar aqui. Agradecer também aos nossos patrocinadores, porque sem eles, como todas as vezes eu falo, isso não estaria acontecendo. São pessoas que acreditam no nosso trabalho, no nosso projeto, que impulsionam para que ele continue existindo, para que a gente possa, cada vez mais, trazendo pessoas para inspirar você que está aí do outro lado. Hoje nós vamos ter aqui no nosso programa uma presença muito especial, que quando uma simples conversa com ele é um grande aprendizado. Estou falando de Reirivelto Fernandes. Conhece o rei dos negócios? Ele é o mestre das estratégias empresariais e hoje vai compartilhar com a gente um pouquinho, não só da sua jornada, mas também da diferença que ele vem fazendo na vida de muitas pessoas. Rei, seja muito bem-vindo ao podcast da Nova Versão. Obrigado, eu agradeço a oportunidade de falar aqui para toda a audiência, né? Larissa, Rodrigo, pela oportunidade. E com certeza, se você está aí do outro lado, a primeira coisa que você já tem que fazer é pegar o caderno e a caneta em mão. Eu tenho certeza que você vai voltar aqui para rever, rememorar tudo que a gente vai falar aqui. Tem Serão coisa boa aqui. Insights valiosos, Valiosos, né, com certeza. Maravilha. Mas para a gente começar, as pessoas também gostam. Vamos saber um pouquinho da tua jornada. Como foi esse começo? Conta um pouquinho dessa sua história até você chegar na parte de mentorias. Olha, fazem 20 anos que eu atuo diretamente com as vendas. São 2 décadas, né? E lógico que não foi sempre assim. Eu era jogador de futebol desde os meus 16 até os meus 20 anos. Né? Joguei em alguns clubes como Portuguesa, Palmeiras, São Paulo, o próprio América aqui, Atlético Londrinense, Cadê o Corinthians? Jalesense. Não jogou no Corinthians? O Corinthians eu fiz teste lá. Eu fiz gol, mas não passei, acredita? Eu ia perguntar, ela falou assim, não vou. O meu empresário na época falou assim, não, você não passou porque o cara estava errado, né? Tava, Pô, era para certeza. você ter passado, mas Sim. ele é Mó suspeito. cara né? de corintiano, Muito como assim? cara de Você corintiano, acha? muito. Eu também achei, eu Todo também. mundo pergunta, Rei, você torce? Eu não torço para nenhum time. Eu gosto de ver um bom futebol. Sim. Mas não tem um time específico. Mas não tem nenhum time que tem teu carinho? Não. pouquinho Eu tenho maior? carinho por todos os times que eu passei. Né? Isso, Foi muito legal. bom a experiência lá. E quando eu parei de jogar futebol na época, eu me deparei com uma realidade assim. Eu não gostava de estudar na escola porque eu matava a aula para jogar futebol. Tá. Meu apelido era DDD na escola, para vocês terem uma noção. Quando eu parei de jogar futebol, que eu decidi parar, uma decisão equivocada na época, né? Mas que, enfim, eu falei, e agora, o que eu faço? O que tinha era trabalho braçal. Ou era servente de pedreiro, que aí eu saí de São Paulo, voltei para Balsam, uma cidade onde os meus pais já estavam, quando eu saí de Cardoso, né? Eu fui para São Paulo, depois, quando eu voltei, meus pais já moravam em Balsam. E aí, a partir daquele momento, eu tive que trabalhar. Meu pai, né, a geração Sim. um pouco mais rígida, falou assim, ó, ou você vai jogar futebol, ou você vai trabalhar. Parado você não pode ficar. Falei, não, Sim. justo, né? E eu comecei a trabalhar como servente de pedreiro. Lá tem muito trabalho de roça, né? Sim. Plantar... colher semente de seringueira, às vezes encher aqueles balhainhos de terra, catar laranja, apanhar laranja, enfim. Fiquei 1 ano e meio trabalhando nesse serviço braçal. Até que um amigo meu, nós estávamos na praça, falou assim, ele chamava de irmão, irmão, você não quer trabalhar com vendas? Falei, cara, como funciona? Eu pensei comigo, tudo menos roça, né? Porque era doido trabalhar na roça. Boa. Pra você ter uma noção, cada saco de laranja que a gente apanhava era 50 centavos que eu ganhava na época. Era muito pouco, assim, não dava para nada. E eu não via perspectiva naquilo. Sim. E aí, quando ele me chamou, eu comecei a trabalhar como operador de telemarketing. Foi uma das primeiras experiências que eu tive em vendas. Fiquei lá durante 3 anos e meio e foi aí que se iniciou a minha jornada. De lá para cá, né? Eu gosto de dizer que eu já experienciei todos os ambientes de vendas que você possa imaginar. E eu posso só fazer um parênteses? Pode. E esse ambiente do telemarketing não é meu, é muito desafiador. Muito desafiador, exatamente. Eu E eu tive- tinha vendedores que tinham muito mais habilidades do que eu. Tá, Então eu tinha que compensar isso em atitude. Sim. Tem exatamente. muita atitude, porque eu não tinha habilidade. E lá na empresa eles não tinham um braço educacional.
que é você que está me assistindo aqui, já provoco você. Você tem que ter na tua empresa um braço educacional no teu negócio, né? Formar novos profissionais. Porque hoje, assim, a nova escola, na minha visão, é a empresa. Se o empresário hoje ele tem que entender que ele tem que transformar a empresa dele numa plataforma de educação, onde ele desenvolve essas pessoas. Aí ele começa a reter talentos, porque não é só sobre pagar mais, né? Mais ou menos você vai se deparar aí com uma concorrência gigantesca. Agora, quando você desenvolve esse colaborador, você consegue reter, porque você faz diferença na vida dele. E lá não tinha. Então eu tive que trabalhar com aquele que tinha muita vontade. Eu era um dos poucos colaboradores que pegava a chave da empresa, voltava à noite para ligar. Então eu ligava a manhã toda, a tarde toda para achar o pecuarista e não encontrava o decisor. Então tinha que voltar à noite. Tá. Então assim, eu trabalhava praticamente o dia todo. Mas o resultado era muito baixo. Por quê? Eu tinha atitude, mas não tinha habilidade. Então assim, a gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui, sobre a chave para você abrir todas as portas. A atitude é uma delas, mas só a atitude te leva até um certo ponto, né? E aí eu comecei a trabalhar com outros produtos, como vender porta a porta também, que foi um grande desafio. Vendi purificador porta a porta. Na época da Telefônica, eu vendi também durante muitos anos. O meu primeiro cargo de liderança foi na Telefônica. Então, eu tive um bom desempenho como vendedor. Lá eu já tive um pouquinho mais de habilidade, já, né, tinha mais essa desenvoltura, me desenvolvi mais. E aí eles tiveram que escolher um novo supervisor. E me escolheram. O próprio supervisor falou assim, não, eu acredito no Rei. É um cara comprometido. Tanto é que eu saía da Telefônica e ia para a Mamma Mia, que eu trabalhava em dois empregos, né? Para poder sustentar a casa. Recém-casado, filha pequena. Então, assim, o começo foi muito, muito desafiador. Eu jamais imaginei fazer o que eu faço hoje, né? Deus foi trilhando esse caminho para mim. Tanto é que hoje a gente está aqui exatamente para ajudar outras pessoas que... É o que eu falo, Rodrigo e Larissa. Eu vendo tempo, direcionamento e lucro. Por quê? Porque essas pessoas podem trilhar o mesmo caminho que o meu, mas elas vão demorar 20 anos para chegar onde eu cheguei. Agora, com o meu olhar, com a nossa orientação, com o nosso acompanhamento, a gente, sabe, encurta esse tempo. Né? E tempo hoje é um recurso finito. Nossa, Ô, Rei, dentre várias e várias perguntas que nós tínhamos para te fazer, nós selecionamos algumas para ao longo desse programa você poder responder e trazer um pouquinho mais dessas habilidades. Perfeito. Do seu treinamento. A primeira que a gente vai para a gente começar, você hoje é conhecido como o rei dos negócios. Você treinou mais de 14 mil empresários, certo? Isso que eu contei, tá? Os que eu não contei deve estar tudo por aí. Gente, é muita gente. O que você considera essencial para um empreendedor se destacar e alcançar resultados sólidos? Tá. A gente sabe que preparação, Rodrigo, é o caminho do êxito. Pronto. Eu gosto de uma frase de Abraham Lincoln que ele fala o seguinte: se eu tivesse 8 horas para cortar uma árvore, eu gastaria 6 afiando o machado. Você pega a Ferrari lá, né, na Fórmula 1, ninguém vai sair de uma vez já dando máxima potência dos motores. O que eles fazem? Eles fazem um aquecimento, eles estão se preparando. Você pega o jogador de futebol, eu vivi muito esse mundo, você treina muito para depois você jogar. Posso falar uma coisa para vocês? O que a gente menos faz como jogador é jogar futebol. Sim. É mais físico, é mais tático, é mais finalização, é fundamento. A hora do coletivo, que é a hora do pega para capar ali mesmo, era muito pouco, né? Ou seja, a gente passava a maior parte do tempo afiando o machado. O que o empresário não faz hoje? Afiar o machado. E aí eu até destaco a diferença do empresário, né? do jogador de futebol para o empresário. O jogador de futebol, ele treina, joga e descansa. O empresário, ele não treina. Raro são os empresários que, de fato, buscam preparação. Quando eu falo isso, é comparado com o todo. Né? Quando você pega a maioria esmagadora das pessoas, é uma parte ínfima das pessoas que buscam por preparação. Isso está na educação, né? Isso está na nossa base. A nossa cultura, ela é uma cultura que não favorece isso, porque existe uma falha da nossa cultura hoje, educacional. Qual que é a falha? Existe começo, meio e fim. Educação não tem começo, meio e fim. Educação, eu acredito em educação continuada. Então, respondendo a tua pergunta, preparação. E aí, assim, entra também no conjunto de crença, né, Rodrigo? Por exemplo, vocês fazem o que vocês fazem hoje na nova versão porque vocês acreditam muito nisso. Teve um momento de dificuldade, sim ou não? Muito. Principalmente a era digital, o que eu faço agora? Né? Mas vocês acreditam tanto que
vocês conseguiram desenvolver resiliência a ponto de permanecer. E aí vocês estão aqui. Quer dizer, aí eu tenho que acreditar ter esse conjunto de crenças. São 4 pontos. A crença que eu tenho no meu mercado de atuação, será que eu acredito naquilo que eu vendo? Se vendas é transferência de confiança, logo, se eu não tenho confiança naquilo que eu estou fazendo, eu não consigo passar isso para as pessoas, certo? Então, crença no mercado. Depois, crença na empresa. Será que eu acredito na minha empresa, naquilo, né, no todo? Às vezes eu tenho uma sociedade, né? Às vezes eu tenho... às vezes eu sou um colaborador, por exemplo. Às vezes eu sou um intraempreendedor. Eu tenho que acreditar na empresa. Eu tenho que acreditar também no produto que eu estou vendendo, que é a terceira crença. Será que o meu produto resolve mesmo o problema de alguém? Sim. Porque o produto... A minha solução eu coloco entre produto, serviço, ideia ou talento. Essa é a solução que você tem. São as coisas que você pode vender. Um produto, um serviço, uma ideia ou um talento que você tem. Um cantor, por exemplo, ele vende o talento dele. Né? Às vezes você tem uma grande ideia, você vende lá para um investidor, que ele faz o aporte, enfim. E o seu produto e o serviço. Então tem que acreditar. Quando você acredita firmemente naquilo que você está vendendo, né, e a sua solução de fato entrega aquilo que você está prometendo, é fundamental. Mas existe o 4º ponto, que é esse conjunto de crença, que é você acreditar em você. Vocês sabem quais são os 2 principais problemas mundiais? A baixa autoestima e a falha na comunicação. Se você for avaliar, os grandes problemas que existem hoje, eles são oriundos desses 2. Exemplo, a falha na comunicação faz muitas nações entrarem em guerra. Né? A falha na comunicação fazem muitas pessoas não serem promovidas. A falha na comunicação hoje também é um principal fator para o divórcio. Às vezes eu falo uma coisa, a pessoa interpreta do outro jeito e fica aquela briga. E a baixa autoestima, essa falta de confiança. Concorda que uma pessoa que ela tem a confiança abalada, a baixa autoestima lá embaixo, ela não produz como ela poderia produzir? Com certeza. Ou seja, se eu tenho uma população onde boa parte dessa população não confiam em si mesmo, isso por conta de traumas, isso por conta de dependências emocionais, isso por conta de situações mal resolvidas, eventos do passado que não foram ressignificados. Minha esposa é terapeuta, a gente fala muito sobre esse assunto. Então, assim, essa pessoa ela não está no seu 100%. Então, às vezes, ela está no mercado que é um mercado exponencial. Eu gosto de falar de mercado que, assim, não é só se ele é grande ou se ele é pequeno, é se ele está em expansão ou se ele está em contração. Se eu tenho um mercado que ele é grande, se ele estiver em contração, uma hora ele deixa de existir, certo? Sim. E se eu tenho um mercado que ele é pequeno, mas ele está em expansão, daqui a pouco ele domina. Né? Você pega aí hoje, por exemplo, a ascensão das mídias digitais. Há 15, 20 anos não existia nada disso. Hoje ninguém vive sem, né? Principalmente o lado empresarial. Né? O Bill Gates já falava, no futuro existirão 2 tipos de empresas. As que estarão na internet e as que não existirão mais. Não é? Então, assim, o que eu tenho que agora entender? Eu tenho que, de fato, acreditar em mim. Né, e produzir proporcionalmente isso. É o que nós estávamos falando aqui. Hoje eu tenho uma confiança muito grande naquilo que eu faço. Por quê? Porque eu sei que a educação resolve. É só olhar para o rei. As pessoas que me conheciam falaram assim, cara, você é outra pessoa. Os meus amigos do passado, assim, até irônico, né? O cara que tirava notas ruins no passado tem uma empresa de educação empresarial. Entende? Então eu sou fruto do meu produto. Né? Ser produto do próprio produto. Então, acreditar em você é fundamental. Se você não acredita em você, você pode acreditar no mercado, no produto, na tua empresa, mas se você não acredita em você, não tem o que fazer. E aí a importância de ter alguém do lado, falar assim, não, vamos lá. Aí mostrar o ponto cego dessa pessoa. Esse é o primeiro aspecto. O outro aspecto é a chave. A chave que abre todas as portas. O que é a chave? É um método. Eu gosto muito de acrônimo, vocês vão entender isso aqui. A chave é o acrônimo de conhecimento. O quanto de conhecimento eu tenho sobre aquele assunto, a profundidade dele. Você pega o livro lá Mais Esperto que o Diabo, 98% das pessoas que são dominadas pelo diabo, segundo Napoleão Hill, são pessoas que são rasas. Elas não têm profundidade no conhecimento. Então, assim, você empresário que me assiste aqui, que nos assiste, você tem que ter profundidade naquilo que você faz, ponto. Né? E tanto tecnicamente, né, como comportalmente. Hoje, quando eu chego nas empresas, os empresários eles entendem muito sobre o produto, só que não entendem de comportamento.
Pô, eu vendo para quem? Sim. Para pessoa. Isso. É B2B, não importa. Se é empresa para empresa, tem alguém do outro lado que é um ser humano. Então tem que entender o modus operandi dele. Como que ele se comporta. Qual que é a jornada que esse potencial cliente faz até chegar a mim. Né? Então, assim, eu tenho que entender sobre comportamento. O que as pessoas querem. Porque não é só sobre nós hoje. É sobre o cliente. Então, assim, o conhecimento, o H de habilidade, né? Se você pega hoje os melhores profissionais, pode ter certeza, ele tem mais habilidade do que o outro. Tanto no futebol, como na Fórmula 1, quanto no basquete. Em qualquer área, o profissional que ele tem mais habilidade, ele se destaca. Né? A atitude, que isso é importante, né? A atitude, lógico que a atitude, de novo, ela vai te levar até um certo ponto, depois você tem que desenvolver a habilidade. Exato. Habilidade com atitude é fantástico. Valores, né? A chave. Valores, quer dizer, valores esses que é o que vai nortear as suas decisões, as suas atitudes. A gente vai se deparar com muitas situações no dia a dia, né? Situações, inclusive, embaraçosas, que podem servir para te tirar do foco. Sim. O Bill Gates, não, o Steve Jobs falava assim que foco, a definição de foco dele não é só simplesmente olhar para um lugar onde você quer chegar e perseguir aquilo. Não, é você aprender a dizer não para todas as outras boas ideias que vão surgir no caminho, para te tirar do caminho. Mas tem situações que é embaraçosas, né? Tem coisas que vai lá querer comprometer os seus valores. Né? E, por exemplo, na tua empresa, empresário, você tem que ter os valores. O que são valores? É o que compõe a cultura. Quais são os comportamentos, as atitudes que você espera dos seus colaboradores. Isso tem que estar muito bem embasado. A gente tem vários valores na nossa empresa. Kaizen, melhoria contínua. Over delivery. Quem vai nas nossas imersões, nas nossas palestras, quem participa hoje dos nossos eventos, ele sai de lá com a sensação de, nossa, recebi muito mais do que paguei. Ou seja, over delivery, entregue mais. Né? Deus acima de tudo. Né? A gente não negocia a nossa fé, a gente não negocia os nossos valores. Então, valores. Né? Eu abro mão de contrato, mas não abro mão dos meus valores. E o E de experiência ou excelência. Quando eu tenho experiência sobre aquilo, né? Igual, por exemplo, a gente está 20 anos no front. Pô, hoje eu chego na empresa, hoje eu chego no dono, eu leio ele. O Ricardo, meu assessor, está aqui, não me deixa mentir. Quantas vezes eu estou olhando para a pessoa, eu estou lendo ela. Depois eu falo exatamente como que ela é. Por quê? Eu entendo de comportamento. Mas isso por quê? Experiência. Entendeu? Isso me traz muito mais... Me ajuda na entrega e na excelência disso. Então essa é a chave, tá? Respondendo a sua pergunta. Conjunto de crença e a chave, que vai abrir todas as portas. Né? Conhecimento, habilidade, atitude, valores, experiências ou excelência. Maravilha. Rei, em 2018 você fundou a empresa Sem Isso, Sem Vendas, focada em inteligência e estratégia empresarial. Como que surgiu essa ideia e quais foram os maiores desafios no início dessa jornada? Legal. A partir de 2015, quando eu já comecei a empreender com a minha primeira empresa, chamada Marque Sua Marca, em 2011, quando eu criei essa empresa, em 2015 eu conheci o Grupo Rinodê. Eu decidi parar de fazer o que eu fazia naquela época com a minha empresa, que era uma empresa de publicidade, onde eu vendia espaços publicitários em cardápios, né? Foi como eu comecei. E aí eu estava cansado, porque eu não tinha preparo nenhum. Eu tinha muita habilidade e atitude, eu não tinha conhecimento. Né? E aí, assim, conhecimento aprofundado sobre gestão, sobre liderança, nada disso. As fases do negócio, eu ensino hoje quais são as fases do seu negócio, qual a próxima fase do seu negócio. E de 2015, eu me descobri como palestrante através do Grupo Rinodê, uma empresa que eu tenho muita estima, muito apreço por ela, porque lá eu consegui construir uma organização com mais de 1.000 revendedores. Hoje, as pessoas que trabalham dentro dessa modalidade de vendas, que é o multinível, uma atividade empresarial hoje, onde a distribuição dos produtos é feita em níveis, as pessoas lembram de mim. Que eu conquistei o patamar de diamante lá, e para você palestrar, você tinha que ser diamante. Eu perguntei, o que eu faço para palestrar? Você tem que ser diamante. O que é ser diamante? Diamante, você tem que faturar X, né, ter uma quantidade X de pessoas na tua equipe. Falei, eu vou ser diamante. Em 10 meses eu conquistei o patamar. E ali eu me encontrei. Falei, nossa, isso aqui é a coisa mais fácil do mundo, porque eu batia porta a porta, eu estava no telefone, então já tinha me preparado lá atrás. Em 2018, a minha equipe ela começou a cair. Que existem as fases também de crescimento no multinível, né? A fase da incógnita, a fase do crescimento, a fase da maturação e a fase do declínio. Então nós chegamos nesse momento do declínio, né? Onde a Rinodê buscou outros mercados, enfim. E aí a minha equipe começou
eu construí, foi muita gente ali. Daqui a pouco começou a cair. E eu perdi a motivação de reconstruir. E aí eu falei assim, o que eu faço agora com tanto conhecimento? E lá eu aprendi a dar palestra. Uma oportunidade, eu fui com um grande player do mercado, aprendi um método com ele e comecei a difundir esse método. E um dia, depois que a gente estava fazendo uma imersão sobre comportamento, um dos alunos falou assim, Rei, por que você não tem nada sobre vendas? Não, a gente precisava de alguma coisa sobre vendas, né? E, na verdade, era o que eu gostava de fazer, só que eu não tinha nada preparado. Eu tinha tudo em mente, mas não tinha nada preparado, nada organizado. E sabe, em milésimo de segundo, quando você entra no seu mundo, fala assim, é verdade, sem isso aqui a pessoa não consegue vender, sem isso aqui. Eu falei, cara, sem isso, sem vendas, vem na hora, assim, sabe? Acho que foi Deus que deu isso pra mim, acho não, tenho certeza. Aí eu falei assim, pessoal, rapidinho aqui, ó, todo mundo aqui, ó, levanta a mão aqui. Minha esposa estava do outro lado, não entendeu nada. Eu disse assim, ó, tal dia, ainda esse mês nós vamos fazer uma imersão só em vendas. Se você é empresário, quer aprender a vender mais, vai ser uma imersão só em vendas. E no grupo mesmo eu coloquei. Eu fui lá no Canva. No Canva não, nem sabia mexer com Canva. Eu fui no PowerPoint mesmo, fiz uma logo lá, sem isso, sem venda, e lancei. Primeiro sem vendas. E ali algumas pessoas vão assim... Olha a atitude. É isso mesmo. As pessoas vão assim, nossa, Rei, que nome águia é isso aí, cara? Eu falei, legal mesmo. Aí fui lá e registrei. Opa, vou registrar. Fui lá e registrei a ideia. Tanto é que o Ciência Sem Vendas é registrado hoje, é uma marca nossa. E foi assim que surgiu o Ciência Sem Vendas. De lá para cá, a gente, desde 2018, são 6 anos aí no front. Desde imersões, palestras, mentorias, treinamentos. E a gente foi aprimorando muita coisa. E a coisa que eu mais amo foi de ter começado. Ter dado o primeiro passo. Incrível. Porque é a partir do primeiro passo que você começa de fato... Depois, claro, como toda empresa, como qualquer negócio, esse conhecimento que não para, a gente vai trazendo mais coisas para a nossa empresa, fazendo algumas mudanças que são necessárias. Com certeza. E só assim foi possível o insight também, né? Exatamente. Só assim. Mas você percebe, eu estava em movimento. Exato. E aí, assim, uma dica aqui para você que nos assiste é, você se descobre no caminho. Não queira de uma vez, sabe, abrir um negócio, não. Você vai se descobrir no caminho. Talvez um dia você vai se lembrar disso aí, vai voltar nesse episódio e falar assim, Rei, fez sentido para mim hoje isso daqui. E até mesmo tem muita coisa que você acha que você tem certeza ali que tá certo, porque daquela forma você vai mudando aquilo lá e vai se ressignificando muitas coisas. Isso né? mesmo. Agora, explica para nós um pouquinho sobre a matriz FODS. Vamos lá. Bom, a matriz FODS, ela veio de uma análise que eu comecei a fazer no mercado, nas empresas por onde eu passava. Porque assim, eu gosto de entender o padrão. Tá. Existe um padrão em tudo, se você for avaliar. E aí eu gosto de entender esse padrão. O padrão comportamental, o padrão do mercado, como funciona o mercado. A gente sabe que o mercado ele é imprevisível, mas no geral ele tem um padrão. Se você pega os últimos 10 anos, tem um padrão lá, que você consegue ter essa leitura. Então eu buscava criar uma forma de entender. E eu amo ferramentas gerenciais. O nosso método ele é composto por muitas ferramentas gerenciais. Ferramentas essas que me ajudam, ou ajuda também o empresário, na tomada de decisão. Sim. Porque assim, quando o assunto é tomada de decisão, incomoda muita gente. Por que tem pessoas que têm tomada de decisão demorada? Né? Porque a decisão, dependendo da decisão, ela vai refletir depois de 5 anos. Se vocês forem avaliar, nós estamos vivendo hoje... O que nós estamos vivendo hoje, bom ou ruim, é fruto das decisões dos últimos 2, 5 anos. Foi, não é? Ruim ou bom, certo? Decisões erradas, decisões assertivas, certo? Então eu precisava embasar isso, para ajudar essa pessoa a tomar decisão. E aí, assim, quando eu olhei as 7 ferramentas da qualidade, desde o SWOT, PDCA, Lei de Pareto, uma pancada delas que tem lá, eu não encontrei nada que me desse uma resposta por que a empresa não está vendendo mais. E aí eu comecei a analisar. E aí surgiu a matriz FODS, que é um acrônimo de fechamento, oferta, demanda e cultura. Se você for avaliar, é por esses 4 tópicos que a empresa não vende mais. Aí eu vou explicar. Vou começar por cultura. A cultura é o modus operandi da empresa. É como funcionam as coisas por lá. Né? E como que a minha definição de cultura é o termostato. A gente sabe que Rio Preto é quente, né? Lá fora, eu não deve estar mais ou menos uns 30 graus. Sim. Aqui tem um termostato aqui, certo? Através do ar-condicionado. Tá 22 graus aqui?
25, que seja. Ou seja, não importa o ambiente lá fora. Neste ambiente, Isso. o que determina é o termostato aqui. Uhum. Ou seja, a cultura de uma empresa é o termostato. Uhum. É ela quem determina como aquilo vai funcionar. Tá. E aí, assim, ó, dentro de uma cultura eu tenho o fator formação e eu tenho o fator manifestação, certo? Uhum. Por exemplo, você, Larissa, Tá. você, não sei, a tua experiência, Uhum. mas a sua formação veio disso, certo? Tá. A sua crença, a sua mentalidade, a sua experiência, os seus hábitos, certo? Certo. Então, assim, essa formação, o Rodrigo tem uma formação. Uhum. Eu não estou falando de formação acadêmica só, tá? Eu estou falando de um todo, sim, a vida toda. Sim, sim. Quando vocês se unem em um ambiente, você fica confinado nesse ambiente um determinado período de tempo, isso vai se manifestar. Vai manifestar o quê? Os seus trejeitos, a sua fala, aquilo que você pensa, como você sente, como você age, certo? Sim. Ó, isso é cultura. Ou seja, tem formação e tem manifestação. Se na minha empresa eu não tenho um conjunto de normas que ditam o que eu espero de cada colaborador em mentalidade, em comportamento e atitude, vai se manifestar aquilo que ele pensa. Nossa. Se você pega o dia hoje, tem 24 horas, divide esse dia em 3 partes. São 3 períodos de 8 horas. Uhum. 8 horas não conta que você está dormindo, certo? Uhum. Mas você pega 8 horas que você passa em uma empresa, que o colaborador está em uma empresa, quer dizer, ele passa metade da vida vivida dele dentro do seu negócio. Sim. Se eu não tenho um manual de cultura para ditar o comportamento que eu espero de cada um, vai se manifestar o quê? Nossa. O que cada um pensa. Exatamente. Aí vira uma bagunça. Sim. Então a cultura é fundamental. E cultura é tudo aquilo que as pessoas fazem em termos de... Pensam, né? Em termos de hábitos, pensamentos, crenças, experiência, tudo que ele acumulou. Uhum. Então aí o que eu tenho que fazer agora? Opa, eu tenho que ter um termostato para criar esse... Opa, agora não. Aqui funciona assim. Isso. Certo? Lá fora eu não sei. Aqui é assim. Uhum. Então, bem ou mal, existe uma cultura lá. E existe uma cultura forte atuante e uma cultura fraca atuante. Então, a cultura é o que dita tudo. A cultura é o que coloca as pessoas em alta performance ou em baixa performance. Eu até gosto de provocar o empresário. Se você tem uma equipe de vendas, com profissionais de vendas que não batem metas, entre 6 meses a 1 ano, se você mantém uma pessoa assim na tua empresa, você está construindo uma cultura de baixa performance. Acredite nisso. Ou seja, se eu não tenho uma cultura de alta performance, lá vai estar tudo bem, essas pessoas que estão lá não batendo meta. Agora, se eu estou no front das vendas, não adianta. É igual o atacante. O atacante, se ele não faz gol, o que acontece? Ele passa a ser criticado. Não é? Por quê? Ele tem que fazer gol. Sim. Ele está ali para isso. Ele ganha mais, inclusive. Isso. O vendedor, na minha visão, é o cara que não pode ter teto. Ele tem piso, mas não tem teto. É o profissional, inclusive, que pode ganhar mais do que o próprio CEO, porque o CEO tem um prolabore. Né? O vendedor ele não pode ter teto. Quanto mais ele vende, mais ele tem que ganhar. É o único profissional, na minha visão, que pode ganhar mais do que o CEO, mais do que o dono, inclusive. Né? Então, assim, ele tá sendo cobrado. Agora, se eu permito, dentro da minha empresa, que eu tenho pessoas lá, eu tenho uma cultura estabelecida ali. Se eu tenho uma cultura onde eu, como líder, eu não acompanho, não desenvolvo essas pessoas, eu não treino essas pessoas, existe uma cultura fraca lá. Agora, se eu treino, desenvolvo essas pessoas, se eu dou feedback para saber se essa pessoa foi bem naquele mês, algum comportamento que destoou daquilo que eu prego, daquilo que eu acredito, dos valores que eu coloco, opa, eu tenho que trazer essa pessoa e dar um feedback para ela. Isso é liderança, e liderança está dentro de cultura. Quando eu venho para a demanda, hoje a maioria das empresas elas estão na fase da oscilação, ou seja, ela não tem um crescimento previsível. É pico, é vale. Mês bom, mês ruim. Quando não, ela está num platô ali, ou seja, estagnada. Por quê? Porque ela não domina a demanda. Demanda, quando você pensa em demanda, por exemplo, como que eu gero demanda na minha empresa? Existem várias formas, certo? Existem lá o fluxo orgânico. Quando eu falo isso orgânico, eu falo de forma híbrida. Desde por exemplo, nós estamos no centro. Existe um fluxo aqui, certo? Sim. Era muito maior, lembra? Sim. Nossa, Por quê? Porque houve um redirecionamento de mercado do consumidor. A atenção do consumidor hoje está dividida, inclusive, no Mercado Livre, em outros grandes marketplaces. Então, diminuiu muito o fluxo aqui. Mas eu tenho um fluxo orgânico aqui, ou seja, as empresas vendem também. Quando eu trabalhava aqui na Mega Moda, tinha um fluxo orgânico lá, um monte de gente que chegava, a gente, como vendedor, a gente trazia esse cliente para dentro. Isso. É o fluxo orgânico, mas eu tenho isso orgânico também na rede social, onde eu não coloco o dinheiro lá, eu vendo através disso. Primeiro ponto. Segundo ponto, indicação. Muito importante, falei isso recentemente, a importância de você ter indicação na tua empresa, que você tem 3 benefícios. 0 CAC, diminui o ciclo de vendas e o esforço em vendas. Ponto. Esses são os 2 modos.
Isso traz previsibilidade? Não traz. Não. Porque em algum momento eu vou perder esse fluxo, como aconteceu aqui. Isso. O Rei na Rua aconteceu muitas vezes. Eu fiz o Rei na Rua aqui, onde eu entrevisto o empresário. E assim, o pessoal, muita gente chorando. Falou assim, cara, aqui antigamente era diferente, não sei o que eu faço. Ó, tá vendo? Eu tenho que mudar as estratégias. Isso. E agora, existem outras formas de você gerar demanda. O tráfego pago é uma, Uhum. né? Não é não é a única, é já uma. imagino. Aham. Né? Uhum. Mas existe outro tipo também, prospecção ativa, parceiros estratégicos. Agora eu preciso diversificar canais, demanda, geração de demanda. Quer não ter mais oscilação no teu faturamento, você que me ouve aqui, empresário, domine geração de demanda, pronto. Ó, tá vendo por que uma empresa não vende mais? Ó, cultura, demanda. Oferta. Quando eu chego em oferta, dentro do O da Fotes, eu percebo que, assim, às vezes o preço da pessoa não está competitivo. Ó, nós fizemos recentemente um ajuste nas nossas ofertas, porque nós criamos soluções mais acessíveis para o público. Uhum. Por quê, Larissa? Porque eu disse isso recentemente, que educação sempre perde para entretenimento. Concordam? Concordo totalmente. Educação perde para entretenimento. Então, eu tenho aqui como um concorrente indireto o entretenimento. Sim. Às vezes, em vez da pessoa investir uma imersão Sim. comigo, às vezes ela vai lá para o shopping gastar. Às vezes ela vai para qualquer outro lugar, vai para um resort, sei lá, vai para qualquer outro lugar. Entretenimento. Sim. Aí eu falo assim, as pessoas só esquecem que educação propõe mais entretenimento, concorda? Mais preparado, mais dinheiro você ganha, você veste melhor, você come melhor, você mora melhor, você viaja melhor. Só que, né, num país onde a educação já está errada desde a base, como eu falei recentemente, Sim. existe um começo, meio e fim, o que é errado, eu confio e acredito e prego na educação continuada, né? Então, assim, eu tenho que lutar de acordo com aquilo que eu tenho. Então, eu tenho que trabalhar a minha oferta. Eu estou trabalhando em uma das empresas que a gente trabalha, que eu oriento lá, a gente trabalhou muito a oferta. Ou seja, criamos novas promoções. Não tinha cultura de promoção. Não tinha. Falei, como assim? Não tem? Tem gente que tem que ter uma cultura de promoção aqui. Então, a gente trabalhou oferta e cultura, percebe? Ó, Tá. ó, a matriz conversando aqui. E aí, trabalhei na oferta, ajudo no fechamento. Certo? Com certeza. Ajuda no fechamento, fica mais fácil para o vendedor. Que eu olho assim, quando eu chego na empresa que eu analiso porque não está vendendo mais, que eu coloco a minha matriz lá, falei, deixa eu ver como que está o fechamento do vendedor, eu faço auditoria. A auditoria também é cultura, isso é liderança. Né? Ou seja, eu tenho que ter o hábito e colocar na mentalidade do meu colaborador que em algum momento eu vou olhar. Confia, mas confira para controlar, os 3 Cs da gestão. E aí eu pego o celular dessa pessoa, não para dar bronca, mas para ver onde eu posso ajustar. Sim. Talvez eu vou puxar um pouquinho mais na segunda ou Sim. terceira vez, mas pô, eu te mostrei, você está mostrando para mim que a sua... Eu vou falar de coachability. Coachability é a capacidade que uma pessoa tem em você dar um feedback para ela e ela ajustar rapidamente. Sim. Ó, sua coachability é alta. Tem pessoas que a coachability dela é muito baixa. Você fala, ela não muda. Então tá na hora de terceiro, quarto feedback, não tem como, vou promover ele para o mercado de trabalho, ponto. Exatamente. Né? Então ali eu falo assim, ó, tá vendo? Aqui tá errado, faltou isso aqui. Né? Uma coisa que eu percebo muito é que o vendedor, na hora da etapa ali, quando eu olho o fechamento, aí tem uma pancada de informações que dá pra gente falar aqui. Mas um dos pontos é nessa hora do fechamento propriamente dito, porque eu acredito que o fechamento ele está em todas as etapas da venda. Quando você perfila o seu cliente, já é fechamento. Eu já escolho para quem eu quero vender, porque eu acredito que essa pessoa tem mentalidade para aquilo, tem condições para pagar, e a minha solução consegue resolver a dor que ele tem ou o desejo que ele busca. Certo? Sim. Ó, já é fechamento. Quando eu faço uma boa qualificação, também é fechamento. Quando eu faço uma boa apresentação, né, quando a gente está falando aqui, uma apresentação cheia, com uma comunicação não verbal, né, em dia, ou seja, o meu marketing pessoal está bacana, o meu vocabulário está de acordo com o meu potencial cliente ou com o público que eu atendo. Se é um público mais rebuscado, eu tenho que ter um palavreado, né, mais diferente. Se é um público mais simples, eu vou ter que adequar essa comunicação, essa narrativa de acordo com o nível intelectual do meu público. Tá vendo? Uma apresentação. Né? O fechamento acontece de forma natural. Então, assim, o fechamento, na minha visão, está presente em todas as etapas. Dentro do método 100 sem vendas, a metodologia, na verdade, 100 sem vendas, ela é composta por vários métodos, dentre eles o fechamento brutal. Inclusive, é uma imersão que acontece todos os meses em São José do Rio Preto, que, inclusive, a gente melhorou demais a acessibilidade lá.
Tá. Então, para quê? Para ajudar essas pessoas, da prospecção ao fechamento, como vender mais. E aí, quando eu olho para o celular, que eu faço auditoria ali, eu vejo muito erro. Mas o líder não faz isso, porque não é cultural. Então, essa é a matriz FODS. Simples assim, fechamento, oferta, demanda e cultura. Você que me assiste, faça aí na tua empresa. O que está impedindo você de vender mais? Pode ter certeza. Ou é os seus vendedores que não estão fechando bem, né? Não tem técnicas também de como arguir, como negociar, e fechamento também, propriamente dito, na etapa do fechamento, é poder de argumentação, poder de convencimento. Quanto mais informação você tiver sobre o seu público, melhor, né? Mais você vende, mais você fecha esse cliente. Então, hoje as empresas elas não se preocupam tanto em dar treinamento para o colaborador para negociar, para fechar mais, sob persuasão. E é isso que a gente se propõe a fazer. Como eles não fazem, nós temos essa solução no mercado. Legal. Então a matriz FODS é um pouquinho disso aí, tá? Aí vamos aprofundar um pouco nisso que você acabou de citar também, sobre o método, sobre o fechamento brutal, né? Que conquistou rapidamente o mercado e ajudou milhares de vendedores a triplicarem suas vendas. Isso mesmo. Né? Qual foi a inspiração para criar esse método e quais são os princípios fundamentais que o tornam tão eficaz? Tá, legal. Esse método eu ensino ele desde 2017. 2016, na verdade. Que aí eu conheci algumas técnicas de vendas e eu comecei a aplicar aquelas técnicas. E elas de fato funcionavam. Por quê? Porque o fechamento brutal nada mais é do que você aprender a fazer as perguntas certas. Pois é. Né? Qual que é o principal... a principal habilidade ou característica de um bom músico? Digamos que é o seu bom repertório. A boa voz já é obrigação, concorda? Sim. É obrigação. É o repertório. Se eu estou tocando para um público misto, sei lá, para a geração XYZ, eu tenho que tocar para agradar a todos, eu tenho que adequar o meu repertório. Exato. Se eu só toco funk, a geração X vai chiar. Nossa. Assim, opa, que porcaria essa. Desculpa quem eu, particularmente, isso também para não. mim eu não gosto, mas enfim, tem gente que Tem gente gosta, que respeito, exato, tá? exato. Mas assim, o vendedor é a mesma coisa. O que determina o bom vendedor? É o repertório de perguntas e técnicas que ele tem. E você pode colocar qualquer pergunta, qualquer objeção aqui que eu quebro na hora, ao vivo aqui para vocês. Qualquer uma. Por quê? Porque o técnico, o método, ele propõe isso. Eu ajudo as pessoas a fazerem boas perguntas. Se você pega lá um bom psicólogo, uma boa terapeuta, um bom coach, qual que é a principal ferramenta dele? Perguntas. Albert Einstein já dizia, o segredo não está na elaboração das respostas, mas sim nas perguntas. Ele até fala que assim, tem perguntas que são tão boas que não valem ser respondidas rapidamente. Te fazem pensar. Então, assim, o método, o que destaca o meu método de verdade é a simplicidade dele. Por quê? Porque tudo que é complexo demais, fazem as pessoas não fazerem. E afasta as pessoas também, né? Afasta isso aí. Afasta. A simplicidade é o que de fato faz o nosso método se tornar realmente aplicável. Tudo bem, assim, não tem... Isso que eu vou falar não é um comparativo, mas só para a gente entender. A linguagem da rede social hoje é o que mais aproxima as pessoas, né? Quando você pega, de fato, qualquer veículo que quer utilizar uma linguagem muito difícil, algo muito diferente, as pessoas, elas automaticamente já se afastam. Isso aí, é verdade. Né? Então, eu falo assim, claro, não precisamos esculachar como nós vemos na rede social, mas é preciso trazer, de fato, essa simplicidade para que você realmente atraia mais as pessoas, né? E eu acredito que eu tenho essa vantagem competitiva, Rodrigo. A simplicidade na nossa fala. Todo mundo que nos vê falar, eu não estou falando de mim porque é o que eu me acho, tá? Porque assim, uma coisa é como a gente se percebe, outra coisa é como nós somos percebidos. Sim. Eu sou muito percebido como uma linguagem clara, uma linguagem simples e prática. Entra no meu Google, coloca lá Sem Isso, Sem Vendas, veja lá os quase 130 comentários que nós temos lá. Inclusive, nós temos nota máxima lá. A maioria esmagadora das pessoas estão dizendo é fácil, é prático, é simples. Que legal. Entendeu? Ô Rei, e aí falando nessa questão de linguagem, você tem agora o lançamento de um livro. Isso. Né? Conta para nós um pouquinho do que vai ter esse livro, qual que foi o propósito seu em lançar ele, se você fala um pouquinho mais da matriz. Maravilha. O livro, ele assim, o nome vai chamar Sem Isso, Sem Vendas. Né? Na verdade, ele vai ser uma coletânea, uma série de livros, porque eu não consigo colocar tudo em um livro só.
Talvez ficaria uma enciclopédia ali, né? É muita informação num lugar só, e a gente sabe que, culturalmente falando, as pessoas, no geral, o brasileiro lê pouco. Sim. Então eu preciso fazer isso de forma fracionada. Eu quero falar sobre contratação, que é um problema muito atual, as pessoas têm muita dificuldade nisso. Nossa. Eu quero falar sobre vários outros assuntos, sobre liderança, sobre gestão, mas esse primeiro vai chamar Sem Isso, Sem Vendas exatamente por causa da Matriz FODS. A Matriz FODS vai embasar o meu livro, Sem Isso, Sem Vendas. Por quê? Sem você ter esse entendimento, sem vendas. Sim. Para eu chegar no meu ponto B, eu preciso saber de onde eu estou saindo. De onde eu estou saindo é o meu ponto A. É ou não é? Por exemplo, eu sou de Bálsamo, tá? Se vocês forem em Bálsamo, espero que não aconteça de vocês se perderem lá, mesmo porque é uma cidade de 8 mil habitantes, tá? Olha, tem alguém aqui do meu lado. Ai, Rei, que você não tem noção. Ele se perde. Ele se perde. Vamos imaginar que você está perdido lá, Rodrigo. É o GPS. Vamos imaginar que você está perdido em Bálsamo. Aí você fala assim, Rei, tô na tua cidade, cara. Tá, o que aconteceu? Cara, eu tô perdido aqui. Eu tô aqui num lugar que tem escrito isso. Aí eu falo assim, mas vamos imaginar outra situação. Vamos imaginar que você fala assim, cara, eu falei, tá bom, eu vou te buscar onde vocês estão. Rei, eu não faço ideia de onde eu tô. Eu vou falar o seguinte pra você, eu não consigo te ajudar. Por quê? Pra te ajudar, eu preciso saber onde você está. Então, para a empresa se ajudar hoje, se ela quiser ter essa compreensão, ela precisa saber de onde ela está saindo. Sem eu entender o meu ponto A, eu não consigo determinar o meu ponto B. Sim. Certo? Então, a matriz ela vem para te mostrar o ponto A para você chegar no seu ponto B. Eu não estou colocando lá a pessoa só no cenário da dor, não. Eu estou dando um passo a passo de como ela solucionar isso. Por quê? Porque essa matriz, eu quero deixar o meu nome na literatura. Não tem as 7 ferramentas da qualidade? Serão 8. E agora ela vai olhar a minha matriz e vai falar assim, cara, essa matriz aqui que o Rei criou, de fato, ela é assertiva. Então, o livro, Sem Isso, Sem Vendas, por quê? Se você não entender o que te impede de vender, como que você vai combater isso? É aquela máxima, se você não sabe, se você não conhece seu inimigo, como é que você vai fazer para combatê-lo? Como é que você vai fazer para atacá-lo? Então, a matriz, o livro, ele vai vir com essa pegada. E assim, eu tô com de verdade, o maior desafio da minha vida. Não foi passar nos testes mais de 3 mil moleques na época da portuguesa, não. Não foi para palestrar para não sei quantas mil pessoas, não. Está sendo escrever o livro. Porque assim, eu quero que esse livro tenha a minha essência. Só que eu não sou escritor. Eu sou mentor, eu sou palestrante. Entende? Eu sou especialista em venda, não sou escritor. Eu contratei um mentor para me ajudar, inclusive o Bruno Valente, um grande abraço para você, meu irmão. Tem sido um grande parceiro nessa jornada, que ele tem me ajudado muito. É por isso que eu falo a importância de um mentor. Eu sou mentor e tenho meus mentores. Sim. E aí, por que está sendo desafiador? Porque eu quero ter essa essência da simplicidade lá. Para a pessoa olhar e falar assim, cara, eu estou tendo uma conversa com o Rei. É isso que eu quero. E eu quero que a pessoa coloque isso debaixo de um braço ou coloque debaixo do travesseiro para ele estar o tempo todo com esse livro. Assim, cara, você tem o isso é um manual. Você tem amor, né, Rei? Você sim. faz, não é? Muito, muito. Sou apaixonado pelo que faço. É visível. Na verdade, assim, quando eu tô na sala lá, passa muito rápido. Eu me divirto, de verdade. Eu me divirto. E é legal ver o impacto no olhar das pessoas. É legal ver isso, sabe? Eu lembro do RCD que eu falei para você? O RCD foi um método que eu criei também. Lembra que eu falei que eu gosto muito de acrônimo? O que é o RCD? Todo ser humano, Larissa, ele busca por resposta, clareza e direcionamento. Ponto. Não é? Sei que igreja você vai, mas, por exemplo, eu vou na igreja muitas vezes para pedir uma resposta para Deus. Deus, eu estou precisando de um caminho nessa parte. Resposta, clareza para te ter direcionamento. Entendeu? A gente não tem o nosso, digamos assim, o nosso pacto de impactar 1 milhão de empresários até 30 de dezembro de 2027. Eu tenho também como meta estar entre os 5 maiores especialistas em vendas nessa data. Essa é a minha visão. Tem data, está declarado, né, vai acontecer. Mas eu falo com meu pai, porque ele conhece o meu futuro. Eu falo assim, calma, vai acontecer. Não, eu já tenho esse direcionamento, eu sei que vai acontecer. Por que eu falo com confiança? Porque eu sei que vai acontecer. Eu estou falando com quem? Qualquer um não, com quem me criou e sabe muito mais do meu futuro do que eu. Então eu estou na igreja para quê? Eu vou lá, eu peço resposta para Deus, através da palavra. Eu tenho clareza naquilo, eu tenho direcionamento. Então, as pessoas, todo ser humano, ele precisa disso. Ele vai ao médico para quê? Resposta. Para quê? Para ele ter clareza no momento, para buscar um direcionamento, se tiver com alguma doença, para poder procurar, né, tratamento. Todo mundo precisa disso. Então, o meu método ele veio para trazer isso. Resposta, clareza e direcionamento.
Né? Esse é o método RCD. Maravilha. Rei, ó, você sempre reforça que a complexidade mata a execução e que o sucesso está nas obviedades. Como essa abordagem simples e direta pode transformar a maneira como as empresas operem, especialmente como seus líderes e equipes de vendam mais, né? Aham. Não, equipes de vendas agem, aliás. Agem, perfeito. Exato, desculpa. Todo ser humano, eu acho que está intrínseco na nossa natureza buscar conquistar as coisas em tudo, Sim. certo? E geralmente a gente esquece do básico. Né? Eu gosto de dizer que as pessoas se concentram naquilo que é complexo e se esquecem do óbvio. Elas fazem isso para querer se destacar? Porque eu acredito que elas não buscam acreditam tanto na aquele simplicidade. destaque, fala assim, não, isso é muito óbvio, então deixa Ou pra porque a gente lá. coloca pressão demais, né? Não sei. Não é o Leonardo da Vinci que fala que o nível mais alto da inovação é a simplicidade? Essa fala é dele, se eu não me engano. Ó, o nível mais alto da inovação é a simplicidade. Por quê? Complicar é fácil, difícil é simplificar. Tudo que é simples e acessível é um negócio do futuro, eu te provo. Hoje, a Netflix não é simples? Sim. É acessível? Sim. Quanto custa hoje? Começou com R$19,90, deve estar Agora com nem R$29,90. É. Né? Não, acho que é isso. É isso. É? Tem os planos É, lá, o básico, isso. o premium. Ó, simples e acessível. Sim ou não? O que ela veio substituir? Né? As locadoras. É. Né? A Blockbuster, pô, perdeu o mercado. Nossa, Blockbuster, é verdade. Era detentora desse mercado, Sensacional, certo? Verdade. Ó, Olha a isso. Kodak, Eu ela lembro era eu indo detentora na de... loja, aquela loja imensa, cheia de... Meu Deus. É isso aí, ó. O que ela tornou? Simples e conheci. acessível. O que a Uber fez? Hey, você escutou o que ele falou agora? Não? Que ele não conheceu. Não conheci. Não dá vontade de falar pra Eu ele sair também, assim, daí. na verdade, eu ouço falar Manda pelos meus embora, avós, né? manda embora, exato. Manda ele embora, Rei. Não tô tentando, cara. Eu tinha que fazer esse parênteses. Não é possível. Não é possível. Então, assim, tudo que é simples e acessível é um negócio do futuro. Por exemplo, a Uber. A Uber veio fazer o quê? Simplificar. Aquela facada. Entre, que você pegar ônibus e táxi, pô, pegar ônibus é simples, mas demorava demais. Nossa. É ou não é? Oh. E assim, aquele monte de gente, a Uber veio para simplificar. E tem espaço para todo mundo, sim ou não? Sim. Os taxistas continuam tendo o seu Isso, espaço, sim, sim. as outras opções também. É simples e acessível, através de um aplicativo, você vai lá na Play Store ou na Apple, como chama? Tem O quê? a Apple Store e e Apple na Play Store, Store, isso, certo? isso, Um dos isso. dois você baixa o aplicativo lá, é simples e acessível. Então assim, mas o ser humano quer complicar as coisas, não é? Aí eu chego no empresário e falo assim, e aí, o que você está fazendo para vender mais, para fazer tudo isso, né? O cara está fazendo isso, eu falo assim, tá, mas isso aqui? Não, isso aí não, Rei. Exemplo, você concorda comigo que existem pesquisas dizendo que a cada 10 pessoas que compram um produto que estão satisfeitos, 9 indicaria ou recomendaria o seu produto para alguém, certo? Certo. Ok. Não é simples você entrar em contato com a pessoa e falar assim, fulano, você consegue me indicar 2 a 3 amigos para ter a mesma experiência que você teve com o meu produto, com o meu serviço? Automaticamente, eu gosto de dizer que o ferro gruda enquanto está quente, quanto mais rápido você pedir, mais rápido você obtém, certo? Mas se eu falar para você que a cada 10 vendedores, apenas 20% pede indicação, Nossa, então. não é simples pedir indicação? Simples. E o que ele vai fazer? Ele vai lá pedir, colocar dinheiro no tráfego pago, não que eu estou dizendo que isso não funciona, mas ele vai gastar mais grana lá, sendo que ele pode potencializar o que já está na mão dele. Ó, simples. Mas ele vai pelo caminho mais complexo, o caminho que onera mais ele. Sim. Concorda? E olha que coisa, às vezes por vergonha, não é? Eu não sei, lá. às vezes é vergonha, é falta de organização e tantos outros fatores, mas ele não pede. Sim. Agora, por exemplo, você já foi em um bom restaurante, uma boa pizzaria, teve uma experiência boa, Sim, que às vezes você sai falando aquilo para a pessoa, sim. você mesmo já coloca aquilo, Exato. sem a pessoa pedir. E se ele pedisse? Agora, se eu te fizesse uma... Eu falei isso na segunda-feira na palestra que nós fizemos aqui. Se eu colocasse hoje, eu tenho lá o custo de aquisição de clientes, certo? Tá. Sei lá, eu já determinei que um cliente custa R$50 para mim. Um exemplo disso, de custo de aquisição de cliente, rapidamente aqui, se você for no resort hoje, ou lá no Termas do Laranjais, você vai ser abordado por várias pessoas te dando lá ou um almoço gratuito, Sim. ou um tanque de combustível pago se você passar pelo processo dele, sim ou não? Sim. Você comprando ou não, sim ou não? Sim. Porque ele já calculou o CAC. Ele sabe que cada pessoa daquela custa R$100, mas ele sabe que a cada 10 ele fecha um apartamento lá.
naquele sistema de cota. Isso. Ele já tem isso, certo? Então ele sabe, ele já tem esse custo calculado. Se eu já tenho um custo calculado de quanto custa um novo cliente para mim, por que eu não pego este valor e coloco isso para impulsionar uma campanha de indique e ganhe? Ó, se você foi numa pizzaria, gostou? Cada vez que você indicar, você ganha R$50 em vale compra. Um exemplo, tá? Sim. Tô falando que vai ser assim. Cada pessoa que você me indicar, pô, você já gostou. Exato. Por que você não recomenda? Ó, isso não é simples? Muito. Para mim é simples. Muito. É óbvio, inclusive. Não é óbvio que você tem que pedir indicação após a venda? É, mas as pessoas não fazem. Ó, sou pago para ensinar obviedades. Porque ele não faz o que é óbvio. Ele se concentra naquilo que é complexo. É aquela frase, né? Fazer o básico bem feito. É o arroz com feijão. Funciona até hoje. Sim. É o exemplo da BIC. A BIC está aí até hoje. É ou não é? Você tem lá uma caneta, como que é o nome daquela caneta famosa? Até esqueci. A Montblanc? Não. É, Montblanc. Quanto custa uma caneta daquela? Não sei nem o preço. Sim, mas, se eu não me engano, foi o Bolsonaro que assinou lá com a BIC, não foi? Foi. Pô, é básico. Desde 1965, se não me engano, ela está no mercado básico. Funciona até hoje. Simples, entendeu? Então é por isso que essa minha fala. Eu sou pago para dizer obviedades. Hey, olhando para a tua jornada, qual a tua maior realização? Chegar onde eu estou. Olhar para trás e falar assim, cara, eu falando pro meu assessor aqui, assim, hoje quando eu olho para minha jornada, me dá uma satisfação tão grande, tão absurda, assim, sabe? Eu sou muito realizado. Eu, Rei, sou muito realizado. Eu aprendi que, assim, a gratidão é a mãe de todas as outras virtudes, certo? Certo. E, assim, uma coisa é você ter sucesso, outra coisa é você ser feliz, certo? Certo. Ter sucesso é você conquistar tudo aquilo que você quis. Isso é ter sucesso. Existem várias definições. A Michelle Obama fala, que eu gosto da definição dela também, que ela fala que sucesso é a diferença que você faz na vida das pessoas. Isso, para mim, já é sucesso porque eu faço diferença na vida das pessoas. Mas sucesso é você conquistar aquilo que você quer. Tudo aquilo que eu coloquei que eu queria conquistar, eu consegui. Entendeu? Eu consegui ser um jogador de futebol, eu consegui ser músico, eu consegui ser diamante na Rinodê. Eu consegui tudo aquilo que eu me propus. Eu consegui me tornar um palestrante, eu consegui me tornar um mentor, consegui uma família, consegui o respeito das pessoas, consegui reputação. É ou não é? Agora, ser feliz é o seguinte, é você querer o que você já conquistou. Como assim, Rei? Você quer ser feliz? É só você olhar para o que você tem e ser grato. Né? Antes de você querer aquilo que você não tem, passa a agradecer aquilo que você tem. Então, eu sou extremamente realizado porque eu agradeço tudo que eu tenho, eu não preciso de mais nada para ser feliz. Eu preciso de mais para impactar pessoas. Se você pegar hoje os maiores empresários, por que esses caras, milionários, bilionários, eles querem mais? Eles investem em duas coisas, se vocês forem avaliar. Longevidade. Eles estão cada vez mais trabalhando, indo para a academia, tem um personal, longevidade e impacto. Eles querem impactar mais pessoas. Dinheiro... Pega o Cristiano Ronaldo, pô. Voltando para o caminho do futebol. O cara tem 40 anos. Ano passado foi escolhido o atacante do ano. Esse cara está em alta performance até hoje. O Cristiano ele é bilionário. É ou não é? Nossa. Ele é bilionário. Por que ele mantém? Se você analisar, ele investe em longevidade. Já viu a barriga dele? É um tanquinho, né? E o filho tá indo pro mesmo caminho. Não é? Só que ele quer impactar gerações. Esse cara, na minha visão, enquanto ele não fizer 1000 gols, ele não para. Ele já fez mais gol que o Ronaldo Fenômeno. O Ronaldo Fenômeno, que é o nosso, né, o queridinho, que é um cara que fez muito pelo Brasil, na idade dele já tá barrigudo. Sim. Olha o Cristiano Ronaldo. Exatamente. Então, assim, ele quer muito mais. Né? E eu sou muito ambicioso também. Né? Eu sou muito ambicioso. Eu ambiciono impactar muitos empresários, o Brasil inteiro, na verdade, para os Estados Unidos. Né? Eu já tenho clientes lá, mas eu quero impactar. Eu quero impactar o Brasil. Vai chegar uma hora que eu quero impactar o mundo. E é só questão de tempo para isso acontecer. Porque o homem é aquilo que ele pensa que é. Isso. Exato. Né? Isso. Então é um pouquinho aí da nossa. Eu sou muito realizado em tudo. Né? Para tudo que eu tenho, tudo que eu quis, eu conquistei. E é muito legal, porque assim, hoje, quando eu olho lá atrás, batendo porta a porta, aquele calor, aquela dificuldade, e não vendia, sabe? A gente dava o nosso melhor e não vendia o tanto. Pô, eu lembro que eu ganhava R$1 por linha vendida na Telefônica. Eu tinha um fixo lá de 600 e alguma coisa. E eu falei assim, como que eu faço para mudar de vida? Sim. E aí eu entendi o caminho do empreendedorismo. Só que quando eu fui empreender, eu imaginei que não seria tão difícil, que eu tinha habilidade de venda só.
Não tinha habilidade, outras habilidades. E é o que eu falo, de acordo com os níveis que a tua empresa alcança, você tem que ter novas habilidades. Isso, A primeira fase de um negócio é validação, certo? Você começou, você precisa validar. Dá certo? Pô, dá certo. O pessoal está comprando, está recomprando. Ó, dá lucro, legal, validei. Tem pessoas gostando, falando bem, validei. A próxima fase é a construção de equipe. Habilidade de vendas não é a mesma habilidade de liderança. Agora eu tenho que desenvolver a habilidade de liderança. Sim. O foco agora não é resultado. O foco agora é resultado, mais pessoas. Aí eu tenho que recrutar, eu tenho que contratar, eu tenho que engajar, eu tenho que treinar, eu tenho que liderar essas pessoas. Aí depois eu tenho a terceira fase, que é a fase da organização. Agora eu tenho que me virar o chip, agora você tem que tornar um gestor, processo, indicadores, entendeu? Rotina, políticas, né? Procedimentos. Aí eu tenho que entender tudo sobre isso. Aí, eu fui buscar isso sozinho. Eu desenvolvi a musculatura glútea, né? E sentei e aprendi, né? Comecei a ler buscando na literatura. E aí um artigo levava para outro, levava outro. Aí a literatura, com o meu olhar, com a minha perspectiva, né? Com a realidade das empresas com que eu estava, cruzou tudo isso. Sim. Sabe qual que é Sabe por que eu gosto de fazer o que eu faço? Sabe qual que é a maior vantagem de fazer o que eu faço? É porque eu chego com aquilo que eu sei e saio com aquilo que você sabe. Então são 500 negócios que a gente já validou o nosso método. Nossa. Então assim, quando eu chego nas empresas, a gente já tem um olhar cirúrgico para aquilo. Só do jeito que a pessoa fala. Outro dia veio um pessoal lá de Dourados, né? Inclusive abraço pro Ian, pro Xavier, pro Igor, pro Lucas, que vieram lá, viajaram 1.000 quilômetros para estar na última imersão. E aí eu separei o dia todo para honrá-los. Falei assim, não, vocês vão ter uma mentoria comigo o dia todo. Legal. Porque assim, eu tenho um custo por hora que a pessoa tem mentoria. Eu falei, não, vou te honrar, cara. Que assim, ele teve um resultado muito bom. Ele saiu de 50 contratos para 200 contratos. Inclusive, se entrar lá, está fixado no meu Instagram ainda. Né? Pode ser que em algum momento a gente tira, mas está lá, fixado. E aí, a gente voltou do almoço e eu estava falando sobre os diferentes perfis comportamentais. Falei, cara, esse tipo de líder, que eu estava falando do líder analítico, que é o cara que lê indiferente. Se você bate meta, tanto fez, tanto faz. E o líder também tem que demonstrar essa emoção para a equipe. Porque senão demonstra para a equipe que a gente faz, tanto faz fazer como não faz, então, para ele é indiferente. E aí eu falei exatamente a fala dessa pessoa. O Ian falou assim, cara, ei, você está falando exatamente o que os meus líderes falam lá. O conhecimento de causa. Entendeu? Eu não caí de paraquedas, não cheguei ontem. Eu tenho anos no front. Sim. Então, assim, eu falo com propriedade porque eu presencio isso. Sim. Né? Outro dia, tem um mentorado meu que ele tem lá seus 50, 60 e poucos anos. Ele falou assim, hey, eu me arrependo de não ter estudado tanto. Eu falei, mas por que você está me dizendo isso? Porque tudo que você está falando aí eu não entendo nada. Então, assim, eu tenho hoje disposição para estudar. Né? Então, quando eu chego para falar com a empresa, eu chego com propriedade. E Deus me deu autoridade. A última vez ele falou assim, ó, eu não estou te dando só sabedoria, eu estou te dando agora autoridade. Então, assim, eu tenho todo esse know-how, mas acima de tudo, eu tenho um direcionamento dele, do meu pai. Maravilha. Hey, depois de tanto conteúdo bacana, a gente quer agradecer imensamente a tua participação e desejar que esse episódio ele possa chegar às pessoas certas, as pessoas que precisam, de fato, ouvir esse conteúdo e se beneficiar dele, mudar a consciência, né, virar a chave. É verdade. E que você continue nessa sua jornada transformando vidas. Parabéns pela sua trajetória. Valeu. Né, quando você falou uma coisa assim que me faz sempre refletir, né? É você olhar para o hoje também e ver o quanto que você já percorreu e ser grato por aquilo. Que aquilo vai te levar ainda mais longe. Sim, com certeza. Então, que você continue nessa missão linda, esse propósito maravilhoso de transformar a vida de empresários, de ajudar pessoas que precisam. E sempre que precisar da nova versão, conte com a gente. Legal. Sim. Foi uma honra ter você, contar um pouquinho da tua história. E queremos depois contar um pouco mais do teu livro. Tá bom, legal. A hora que lançar, quem sabe a gente faz um episódio só sobre ele, né? E já quero um autógrafo. Legal. E aí, assim, vocês não estão tendo só a nova versão, vocês estão tendo a versão completa do Rei aqui, né? A gente hoje destrinchou bastante isso. Eu não me lembro de ter contado isso com tanto detalhe em outro podcast. Ai, que legal, Rei. Né? Legal, que honra para nós, nossa. Então, o pessoal que está acompanhando aí,
né? Com certeza. Eu vou passar esse link aqui para os nossos... Eu tenho um grupo de empresários lá com mais de 230 empresários que eu mentoro. Com certeza eu vou colocar lá para eles assistirem também, conhecer um pouquinho. Ai, que legal. Né? Porque tem gente que acaba se tornando fã mesmo, Sim. assim, sabe? É até legal isso, né? Sim. Que a E gente vai jamais acompanhar. imaginou isso. Porque assim, na verdade, quando você transforma a vida de alguém, né? Acredito que você chega muitas vezes num momento de dor da pessoa mesmo. Sim. E quando ela consegue, de fato, né, ter essa mudança em todos os sentidos com a tua ajuda, não tem como não ser isso aí. fã, né? É isso aí. E assim, a gente tem que consegue ter essa- vender esperança. Os maiores Isso, vendedores, isso. empresários vendem esperança, né? Sim, E não só vender esperança, mas concretizar de que aquilo vai dar certo. com né? certeza. Amenizar aquele momento de dor que, de fato, a gente saiu de uma empresa... hoje nós fizemos algumas visitas em algumas empresas. Pô, tinha uma empresa lá que, assim, estava numa situação decadente. E aí, como faz com uma situação dessa? Uhum. A gente ajuda. Isso. Entra numa causa social, entra numa responsabilidade social, porque eu tenho uma responsabilidade social. Sim. Vocês também. Oh, Porque, assim, cada empresa que eu ajudo, eu evito de 10, 15 pessoas desempregadas, dos mais de 11 famílias, né? milhões, exatamente. Nossa. Não é só uma pessoa, é uma Não, família por sim, trás. Exatamente. Né? E assim, Exatamente. eu sou hoje um fator de geração de riqueza através do nosso método. Nós somos um agente gerador de riqueza hoje, sim. se você for avaliar. Então, existe uma responsabilidade social lá. Isso, e assim, é muita responsabilidade, né? E o quanto que o que a gente fala, a gente pode realmente ou destruir Sim, ou construir, é né? isso aí. É. É isso aí. Muita É muito responsabilidade sério. nas nossas costas. Muita. Obrigado, meu irmão. Que Deus te Eu que abençoe agradeço. sempre, viu? Você, a toda a sua audiência aqui que está nos assistindo, né? E é isso aí. Se inscreva no canal aqui. Isso, exatamente. Legal, Lari, obrigado também pela eu que participação. agradeço. Eu que E agradeço. queremos agradecer a presença de todos, agradecer esse carinho que a gente recebe. Obrigado por cada um que a gente encontra nas redes, nas ruas, acreditar nesse projeto da Nova Versão, porque esse, de fato, eu sempre falo e é uma realidade. Uhum. É um propósito claro, é de fato transformar a vida das pessoas através de uma leitura relevante, um conteúdo que possa, de fato, inspirar você a ser a sua melhor versão. Ficamos por aqui e até a próxima. Um abraço.